Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo em nossa casa no Centro Espírita Luz e Caridade. Agora faremos a nossa prece para dar início. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo dentro desta casa de amor. Que possamos todos nós estarmos em sintonia com o estudo que o nosso irmão, que a nossa irmã, nosso irmão fará. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E agora daremos início ao nosso estudo com um de nossos companheiros da nossa casa. Olá, amigos, muita paz a todos. Eu sou Maria Auxiliadora, trabalhadora do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, 27º Conselho Espírita de Unificação, CERJ. E estamos aqui para mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje estudaremos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, dos itens 1 a 4, que vai tratar dos seguintes assuntos: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e parábola dos credores e dos devedores. Então nós leremos os 3 itens na sequência e a partir do item 4 nós começamos os comentários. Item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O item 3 é sobre a parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste.
Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. O item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquele que para nós desejamos. Então, amar o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, um desconhecido e até um inimigo. Então, todos aqueles, o inimigo porque também é filho de Deus, é o nosso irmão, somos filhos do mesmo Pai. Mas como amar o inimigo? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nós temos, o tema é amai os vossos inimigos. Do item 1 ao item 16, Kardec explica passo a passo como podemos amar o próximo, como podemos amar um inimigo. E aí nós retiramos um trechinho. Uma das sugestões desse item, desse capítulo, do amai os vossos inimigos, recomenda que oremos pelos nossos inimigos, porque eles também são nossos irmãos, como dissemos lá em cima, mais acima, e pedir a Deus para que eles retornem ao caminho do bem. Porque Deus, nosso Pai, não criou nenhum de seus filhos para o caminho do mal. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos na questão 114. Questão 114 é Progressão dos Espíritos, livro 2, capítulo 1. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Mas ele ainda faz outro questionamento na questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada.
Outros só a suportam, murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, Deus criou a cada espírito simples e ignorante, sem o conhecimento, e a partir da encarnação tem o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe a sua maneira de caminhar. No caso dos nossos irmãos inimigos, né, eles escolheram o caminho do mal, de fazer a maldade, a violência, de ter inimigos. Ele diz ainda no trecho do Evangelho: uma das formas de amar é orando, como nós já falamos, né, para que trilhe o caminho do bem. E outra informação: amar os nossos inimigos é não lhes guardar ódio, nem desejo de vingança, nem rancor, e não opor nenhum obstáculo quando houver uma possibilidade à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É estender-lhe a mão caso necessite. Então, a questão de guardar ódio, rancor, desejo de vingança, isso tudo só faz mal a quem sente. Se nós temos um desafeto e guardamos esses sentimentos negativos, nós é que sofreremos. A pessoa nem está pensando, nem está sabendo o que nós estamos sentindo, mas nós começamos com acumulando aqueles sentimentos negativos, e aí começamos a nos sentir mal, e a pressão arterial altera, a glicose, e acaba até às vezes em câncer, sabiam? Muitas das vezes esses maus sentimentos acarretam até uma doença assim grave. Então, em uma palestra do Divaldo Pereira Franco, ele fala dos benefícios de amar o próximo e principalmente os inimigos, porque amar é melhor do que odiar. Então, que nós evitemos, né, criar inimizades. É melhor ser amigo do que inimigo. Se o inimigo não quer nos amar, o problema é dele. Se nós não quisermos fazer um esforço para amar aquele inimigo, aí o problema é nosso. Então, para amar o inimigo, nós não precisamos estar abraçando, convidando para ir na nossa casa, confraternizando, não. É que falamos lá acima, é só não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É desejar o bem e não o mal. Já falamos da questão do Livro dos Espíritos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, ele diz: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então, nós lembramos dos nossos irmãos em situação de rua, um pedinte que chega, se aproxima de nós e a gente já se apavora, já apressa o passo e não, com licença, eu estou atrasada. E às vezes ele só queria um minuto de atenção, que nós olhássemos para ele, que nós dessemos um sorriso. Um minutinho de atenção para ele seria o suficiente, mas muitas das vezes, às vezes com medo, às vezes por comodidade, a gente não para dar aquela atenção. Agora, se nós nos pomos no lugar dele, como nós nos sentiríamos? Se nos aproximássemos de alguém
e esse alguém não nos desse aquela atenção que nós estamos necessitando. É questão de se colocar no lugar para saber o que o outro está sentindo. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, então, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí, nós nos perguntamos. Aí nós lembramos, né, do caso do nosso irmão pedinte na rua. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, que não vejo e amo aquele irmão que eu vejo e nem dou a atenção que ele necessita, né? Então, nós só podemos afirmar que amamos a Deus quando aprendemos a amar o nosso irmão. Então, para que eu ame meu próximo, primeiro eu preciso me amar. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Como podemos afirmar que nos amamos? Será que é realizando todos os nossos desejos? Tipo, eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos, porque eu mereço, eu me amo. Será que isso aí é uma questão de se amar, de merecer? Será que eu estou em condições de realizar esse sonho? Será que eu não vou criar dificuldades para mim mesmo, sofrimento? Se eu, no momento atual, não tenho aquela condição financeira para realizar, e assim mesmo eu vou realizar. Depois que eu consigo aquele intento, porque eu me amo, porque eu mereço, aí vem o sofrimento. Ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu não tinha, não podia, agora não tenho dinheiro para pagar as dívidas que eu adquiri. E aí nos perguntamos, será que quem se ama atrai sofrimentos para si próprio? Precisamos dar valor ao que realmente importa. Será que era tão necessário realizar aquele desejo naquele momento? Em O Livro dos Espíritos, questão 715, Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Kardec pergunta aos espíritos, questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Eles respondem, o sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Foi o exemplo que nós demos, né, do gasto supérfluo. Então, no exemplo, a pessoa não planejou, não fez, né, aquelas 3 perguntas, é verdadeiro, é bom, é útil fazer essa viagem agora? Não vai me dar problema? Então ela não questionou, foi resolver lá a viagem dela. E aí, o que acontece? Ela vai descobrir as custas dela, da dor, do sofrimento, do arrependimento. Nem valeu a pena, de repente, né? Porque chegou pior do que saiu, do que foi para tal viagem. E Kardec ainda pergunta na 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Os espíritos respondem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu.
Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então, Deus nos deu o suficiente, deu a inteligência, deu o trabalho, tem a lei do trabalho, 24 horas para o nosso repouso, trabalho, e dividindo nessas 24 horas, então, nessa questão 716, está tudo programado no nosso planejamento reencarnatório. Se eu vou nascer rico, se eu vou nascer pobre. Então, se eu nasci pobre, por que eu quero viver uma vida de rico? É desnecessário, eu não tenho condição, eu vou sofrer. Então, tudo tem um planejamento reencarnatório. Na palestra do Divaldo Franco, ele ressalta que quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. Então, simples assim, você se ama, você se instrui, você se cuida e vai ter uma vida normal, feliz, dentro das suas possibilidades. Porque somente quando nós nos amamos, somos capazes de amar a outrem, amar o nosso próximo. Quando nós viajamos de avião, antes da decolagem, nós recebemos várias orientações. E uma delas, muito interessante, eles avisam, lá o funcionário avisa que no caso de uma despressurização, máscaras cairão, para colocarmos primeiro a nossa máscara. E aí nós paramos para analisar o porquê de ser primeiro a nossa máscara. Não é egoísmo? E depois a gente, analisando, refletindo, conseguimos entender por que primeiro colocamos em nós. Porque se vamos tentar colocar naquele que está ao nosso lado, e ele se agita e a gente não consegue e tenta, e quando consegue, já perdemos a nossa vez de colocar a nossa máscara. Então, por isso que eles recomendam colocar primeiro a nossa, estamos bem e em condições de ajudar aquele que está ao nosso lado, com alguma dificuldade. Então, não é egoísmo, é amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós não nos protegermos primeiro, não vamos conseguir ajudar e os dois vão ficar prejudicados. Achei muito interessante essa orientação. É o típico exemplo do amar o próximo como a si mesmo. Então, a questão também de se cuidar. Sempre é recomendada a prece. A prece é um antídoto para todos os males. Então, a acordar que nós possamos nos proteger pelo benefício da prece, pedindo forças, coragem, sabedoria, para vencermos mais aquele dia de vida que nos é concedido. E começamos o nosso dia. Já lemos uma página para a nossa reflexão. E se por acaso nos sentirmos ainda incomodados, desanimados, paremos e façamos nova prece, pedindo a Deus que, se por acaso estiver perto de nós algum irmãozinho necessitado, que ele possa ser ajudado, encaminhado para a nossa casa espírita, porque muitas das vezes esse mal-estar não é nosso propriamente, nós estamos sendo instrumentos. É tipo uma antena. Então,
Por exemplo, nós realizamos o culto do Evangelho no lar. Então, cada lar que implanta o Evangelho é um ponto de luz que se acende na direção daquele lar. Então, a espiritualidade sabe que ali existe o Evangelho no lar. E se algum irmão está necessitando de alguma ajuda, eles até são atraídos por nós para que possa ser ajudado. Então, é a prece que vai ajudar aquele irmão que está necessitado. Ai, graças a Deus, melhorei, né? Então, é também ser grato a tudo de bom que nos aconteça. Conseguimos realizar uma tarefa que estava difícil, não conseguia. Depois da prece consegui. Ai, que bom, graças a Deus. Então precisamos estar sempre agradecendo a Deus por tudo que recebemos. Então, nós concluímos aqui nesse trecho do Evangelho que amar-se não é dar valor somente a coisas materiais. Amar-se é cuidar do coração, é cuidar do espírito. E que, como disse, né, a prece é um antídoto. Se nós estamos sempre em preces, nós estamos sempre em sintonia com os bons espíritos, com Deus, nosso Pai. Então, se nós temos esse hábito da prece, dos bons pensamentos, nós emanamos luz a quem de nós se aproxime, encarnado e desencarnado. E isso também é uma forma de amar o próximo, de ajudar o próximo, de fazer a caridade. Não precisamos de dinheiro, não precisamos nem de tempo, porque fazendo alguma tarefa doméstica nós estamos em prece, estamos pedindo pelos enfermos nos hospitais, pelos que estão sofrendo. Então, trabalho é prece. Quando estamos trabalhando, nós estamos ali sintonizados com o Pai. O segundo trecho do Evangelho, onde nós paramos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Com que direito? Se nós não temos a benevolência e o devotamento para com o próximo, como é que nós vamos exigir? Aqui é o caso da parábola dos credores e dos devedores, né? Que o certo rei foi reunir os seus devedores para a cobrança e um deles devia 10.000 talentos. Deixa eu ver quantos talentos. Isso mesmo. Um deles devia 10.000 talentos. Mas só que ele não tinha esse dinheiro, ele não tinha condição de pagar e rogou ao rei que lhe perdoasse, que desse mais um tempo, tivesse um pouco de paciência, que ele lhe pagaria tudo. O rei teve compaixão daquele servidor, perdoou a dívida. Tudo bem. Sendo que esse servidor, ao sair dali, encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros, apenas 100 dinheiros. E aí ele partiu para cima desse companheiro dele e exigiu que ele pagasse a dívida, sendo que esse companheiro também não tinha esse dinheiro no momento. E rogou-lhe também paciência, pediu mais um tempo que ele pagaria tudo. Só que esse não perdoou. Mandou prender até que ele tivesse a quantia para pagar. E será que é o certo? Ele teve benevolência, né, para com o amigo, o companheiro?
Não teve. Na oração do Pai Nosso, tem uma frase, né, um ensinamento importantíssimo. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Será que é só para ficar escrito de enfeite ali? As mensagens no Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas como perdoamos. Se nós não perdoamos a dívida do outro, a ofensa do outro, como é que queremos ser perdoados? Então, estamos indo contra a lei de Deus. E aí teremos que arcar com as consequências. Na oração de São Francisco de Assis, ele roga ao Pai que faça dele um instrumento de paz. Ele roga para levar amor onde haja ódio, para levar o perdão onde haja ofensas, para levar a união onde haja discórdia. Roga para levar a fé onde haja dúvidas, levar a verdade onde haja erros, levar a esperança onde houver desespero, levar a alegria onde houver tristeza, levar a luz onde houver trevas. Concluindo aqui a leitura do Evangelho, do item 4, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, nesse último trecho aqui do item 4, a prática dessas máximas. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fazermos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. E a oração, como dissemos, né? Analisar bastante a oração do Pai Nosso. Cada frase tem um ensinamento valiosíssimo, como esse que nós falamos aqui do perdoar as nossas dívidas. Refletir também sobre a oração de São Francisco de Assis. Nas nossas preces, pedirmos sempre para sermos instrumento de paz. Então, que nós possamos levar para os nossos lares todos esses ensinamentos dessa lição, desse capítulo, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Agora nós vamos mostrar um vídeo do Divaldo Pereira Franco para um pouco mais de reflexão para nós sobre esse tema, amar o próximo como a si mesmo, e logo após faremos a prece. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem
para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estudo dos Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, termos absorvido cada um deles e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. É cada vez mais querer crescer. Renascer enquanto respirar, ser feliz, se alegrar e viver e crescer e amar. Amar o passarinho que fez ninho e voou. Amar o peixinho que no mar mergulhou. Viver intensamente o nascer do sol de manhã, sentir o perfume das flores que a primavera desabrochar. Vou sonhar cada vez que o vento soprar e que cada gota de água do rio voltar para o mar, que a cada semente que a terra, o sol e a água fertilizarem, vou sorrir e aprender a viver, a crescer